Olá, queridos alunos do Enem. Vamos a uma revisão sobre fazer agora uma revisão sobre frações. Muito importante saber sobre frações equivalentes, como simplificar uma fração e como fazer comparação entre frações. Vamos iniciar com o conceito de fração. A fração é uma parte sobre um todo. Veja, o que está em cima é chamado de numerador e o número que vai embaixo da barra é chamado de denominador. Conceito de frações equivalentes. Veja esse exemplo que eu peguei do livro do autor Dante, Luiz Roberto Dante. Dona Vina comprou 2 queijos iguais para fazer o pão de queijo e as netas vão ajudá-la. Então, ela pegou um queijo, aqui na primeira situação, e cortou o queijo em 4 partes iguais e separou 2 pedaços. Então, seria 2/4 do queijo. Já Sofia cortou o outro queijo em 8 partes iguais e separou 4 pedaços. Então, é 4 em 8. Então, aqui só escrevendo maior, aqui é 2 em 4, é o mesmo queijo, tá? O mesmo tamanho de queijo. E 4 em 8. Olhando as figuras, você pode observar que a parte correspondente a 2/4 é a mesma correspondente a 4/8. Sim, porque é a metade do queijo, estão vendo? Dizemos então que 2/4 e 4/8 são frações equivalentes e indicamos assim: 2/4 igual a 4/8. Ou seja, frações equivalentes, elas possuem o mesmo valor em relação à mesma unidade, que a unidade total é o queijo todo, né? Equivalente quer dizer igual valor. Seria frações equivalentes, então fração de igual valor. Concluindo ainda, frações equivalentes representam a mesma parte do todo. Nesse caso, do exemplo 2/4 é igual a 4/8, que nós vimos aqui pela figura que é metade do queijo, então também igual a 1/2. Vamos ver mais um exemplo. Na barra de chocolate, uma barra de chocolate foi dividida aqui na primeira situação em 3 partes. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, no número de partes que foi dividido todo, é sempre o denominador, o número que vem embaixo. E em cima é a parte tomada. Então, aqui no caso, é o 1 que foi aqui. 1 em 3 foi pego do chocolate. E eu pergunto, qual seria aqui, quantas partes eu pegaria quando eu dividir em 6, para pegar a mesma quantidade de chocolate? Eu vou pintar aqui, ó. Seria daqui até aqui, certo? Então, seria 2, tá? Então, aqui seria 2, quando foi repartido em 6. Veja, eu peguei a mesma quantidade de chocolate fazendo a comparação. Logo, 1/3 da primeira situação é igual a 2/6 da segunda situação. Então, são frações equivalentes. E eu coloco igual, porque equivalente é o mesmo valor, tá? Bom, vamos agora ver uma propriedade importante que permite obter uma fração equivalente a uma fração dada. Bom, gente, vamos voltar um pouquinho aqui. Veja, aqui eu tinha colocado 2/4 igual a 4/8 igual a meio. Observe, de 2/4 para 4/8, o 2 para chegar no 4 é vezes quanto? Vezes 2, que é o mesmo vezes 2 de baixo. 4 para chegar no 8 vezes 2. Agora, o 4 para chegar no 1 é dividido por quanto? Por 4. E embaixo, 8 para chegar no 2 é dividido por 4. Então, o que nós estamos observando? Estamos observando que, para obter uma fração equivalente, a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou divide pelo mesmo valor, em cima e embaixo. Vamos ver se aqui também se confere. 1 para chegar no 2 é vezes quanto? Vezes 2. Embaixo também é vezes 2? Sim, 3 vezes 2, 6. Daqui para cá eu multiplico. Se eu pensasse daqui para cá, eu dividiria.
Então, essa que é a propriedade que nós vamos chegar aqui, tá? Olha, dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero, a gente obtém uma fração equivalente. Olha essa regra, ó. Os exemplos mostram que podemos fazer para obter uma fração equivalente a uma fração dada. Dividir ou multiplicar, tá pequenininho aqui, mas ó, dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Tem os exemplos aqui, ó. 2/4 para chegar no 4/8, 5 décimos, divide por 5 em cima e embaixo, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3 vezes 3, 2 décimos vezes 3 em cima e embaixo, 3 sobre 15, tá? Aqui, meio vezes 2 dá 2/4 e vezes 3 dá 3 sextos. Vamos ver aqui um exercício, tá? Verifique se as frações são equivalentes. 3, 15, 5 e 15, 25. Então, agora nós vamos, assim, usar essa propriedade para fazer a verificação. Aqui eu vou colocar como exercício 1. Tá? Nós vamos fazer o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 1 é: verifique se as frações são equivalentes. 3, 5 e 15, 25. Será que elas são equivalentes? Bom, precisa ver se daqui para cá multiplicou, dividiu por um número e embaixo tem que acontecer a mesma coisa. 3 para chegar no 15 é vezes 5. 5 vezes 5 dá 25? Sim. Então, ok, são equivalentes. Esse aqui é o A. Vamos ver a B. 21, 36 e 7, 12. Será que elas são equivalentes? Vamos lá, 21 para chegar no 7. Como diminuiu, é divisão. Divisão por 3. Se eu dividir embaixo por 3, 36, dá 12? Dá, sim. Então, ok, são equivalentes. Exercício 2. O exercício 2 é: escreva uma fração denominador 20 que seja equivalente a 2/4. Então, aqui eu posso pôr igual, né? Porque são equivalentes. Eu verifiquei. Aqui, qual o numerador que eu coloco para que essa fração seja equivalente a essa? Veja, 4 para chegar no 20 não aumentou? Então, é vezes. Vezes 5. Para ser equivalente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. 2 vezes 5, 10. O numerador. Então, o numerador seria 10. E a terceira, escreva uma fração de numerador 10 que seja equivalente a 5/4. De numerador 10 agora. O que eu vou colocar aqui? Bom, 5 para chegar no 10 aumentou vezes 2, certo? 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa embaixo para obter o equivalente. Então, seria 10, 4 vezes 2, 8. Muito bem. Então, é importante essa propriedade. Vamos continuar aqui, agora a falar sobre simplificação de frações e frações irredutíveis. Bom, eu vou voltar aqui no primeiro. Gente, aqui. Lembra o pedaço de queijo? 2/4 é a mesma coisa que 4/8, que é igual a meio, tá? Qual que é aqui a fração de números, numeradores e denominadores menores? É meio. Então, o meio, eu consigo dividir em cima e embaixo por um mesmo número para que abaixe esse número? Não, eu não consigo diminuir, porque já está no 1 aqui, né? Então, essa fração aqui é chamada fração irredutível. 4/8 não é irredutível. Por quê? Dá para dividir em cima e embaixo por 4. Essa também não é irredutível. Por quê? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Então, a gente pode tentar achar uma fração irredutível a uma fração dada, que seria uma fração que eu não consigo mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo número para obter uma outra equivalente. Vamos ver aqui, então, a explicação. Leia as informações que aparecem na manchete do texto desse jornal. Delas se pode deduzir que as frações... Vamos ler primeiro. Brasil vence
sem dificuldades. A torcida ocupa 7/8 dos lugares. No Jogo do Brasil, dos 72 mil lugares do estádio, a torcida ocupou 63 mil lugares. Tá. Então, primeira coisa, vamos ver a fração aqui com os números reais. 63 mil por 72 mil, esse daqui seria a fração correspondente à ocupação dos lugares no estádio. Só que para você escrever 63 mil por 72 mil, a gente não tem ideia muito qual que é a fração correspondente a essa situação. Então, aqui, colocou como 7/8. Por quê? Vamos simplificar essa fração. Aqui está pequenininha, eu vou fazer maior. 63 mil sobre 72 mil. Vamos dividir para reduzir esses números em cima e embaixo? Por que número? Primeiro, como tem 3 zeros aqui, eu vou dividir por 1000. E aqui também dá para dividir por 1000, né? Então, eu vou dividir por 1000, porque dá para dividir em cima e embaixo por 1000. Aqui sobra só 63 e aqui 72. E agora, eu percebo que dá para dividir por 9, em cima e embaixo. Então, eu divido por 9 para obter uma fração com numeradores e denominadores menores. 63 por 9 dá 7, 72 por 9 dá 8. E agora, dá para dividir ainda em cima e embaixo por algum número comum? Comum, tem que ser comum. Não. Então, é chamada de fração irredutível, quando não dá mais para dividir em cima e embaixo por um número comum, tá? E eu queria observar aqui, quando a gente dividiu por 1000 e por 1000 em cima e embaixo, que dava para dividir, a gente percebeu que dividir por uma potência de 10, que é 1 seguido de zeros, a gente pode, então, cancelar um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo, que é o que eu faço quando divido em cima e embaixo por uma potência de 10, tá? Muito bem. Vamos ver outros exemplos. 10 sobre 14. 10 sobre 14 eu percebo que dá para dividir por um número comum, que é o 2. 10 por 2, 5, 14 por 2, 7. E agora não dá mais para dividir em cima e embaixo por nenhum número comum, então fração irredutível, 5 sétimos. 12 sobre 30, dá para dividir por 2 em cima e embaixo, 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15. E aí eu percebo que dá para dividir por 3. 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Então, a fração irredutível aqui é 2 quintos. Observe que aqui eu poderia já dividir direto por 6. Se eu enxergar o número maior possível, vai mais rápido a simplificação de frações. Então, o que eu estou fazendo aqui são simplificações de frações, certo? Tem outros exemplos, tudo bem parecido. Então, o que é a fração irredutível? Vamos ver aqui. A fração 4/9 não pode ser simplificada porque não podemos dividir 4 e 9 pelo mesmo número e obter uma fração equivalente mais simples que aquela. Nesse caso, dizemos que 4/9 é uma fração irredutível. O que é simplificar frações, então, que eu sempre uso lá nas resoluções do Enem? Simplificar é dividir em cima e embaixo por um número comum, obtendo uma fração equivalente, né? Porque dividir em cima e embaixo é um processo para obter uma fração equivalente, mas com números reduzidos, menores. Bom, um outro exemplo aqui, ó, a fração 12 sobre 18. 12 sobre 18, aqui dividiu por 2 primeiro e depois por 3. Por 2 deu 6 nono e por 3, 2 terços. Aqui, essa menina dividiu primeiro por 3 e depois por 2, deu o mesmo resultado. E aqui, a mais espertinha, dividiu por 6 direto, dando 2 terços também. O que a gente observa nesse exemplo? Que a mesma fração eu fui simplificando de 3 formas diferentes, mas deu o mesmo fração irredutível no final. Não tem problema você ir simplificando primeiro por 2, depois por 3, ou primeiro por 3, depois por 2. Ou direto por 6, que vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui tem alguns exercícios
para simplificar. 40 sobre 90, veja, nós vamos dividir em cima e embaixo por 10. Ah, dividir por 10 é cancelar um zero, pronto, um zero de cima com um zero de baixo, tá? Aqui, 100 por 1 milhão. Também eu vou dividir por 100 em cima e embaixo. Ah, então esse zero eu cancelo com esse zero, que seria dividir por 10 primeiro, depois esse zero com esse zero, que seria dividir por 10 novamente. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 10 mil. Tá? Então, eu tô querendo mostrar que quando a gente corta um zero de cima com um zero de baixo, de trás para frente, sempre um em um, a gente está dividido por 10, depois dividindo por 10 novamente. Como o exemplo C, dá para dividir em cima e embaixo por quanto, inicialmente? Ah, por 10 em cima e embaixo. Então, dividir por 10 é cortar um zero, e aqui também eu corto um zero. Então, ficou 490 sobre 7. E agora eu enxergo e dá para dividir por 7, em cima e embaixo. Dividir por sempre um número comum, tá? Aqui vai dar 70 sobre 1, que é 70, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido sobre fração equivalente, sobre simplificação de fração. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo. Galera, tchau!